E aí pessoal, tudo bom? Aqui eu ia para mais um deck tech para vocês. Dessa vez eu trouxe o deck de Beckett, Sentinela e Grievous. Um dado de cada com a R. Tá. No meta passado, bem no finalzinho do meta, surgiu o deck de Beckett, Siena e Night Sister. Um dado de cada com a R, que o foco era botar Fire Spray na mesa, conseguir causar muito dano e tal. Era um deck que era muito bom contra o meta da época, sabe? Que era um meta agressivo. Um meta que tinha Vader, Noctarkin, etc. Rankira, Yodaleia. E era um deck que funcionava muito legal, tá? Eu tô tentando trazer pra vocês uma versão repaginada daquele lá. E vou explicar aqui mais ou menos como funciona o deck. Ah, Como você já sabe, provavelmente o Grievous ele consegue rerolar Droid com a Power Action. Nesse deck a gente só tem basicamente o ID10 e o Sentinela de Droid, então não é incrível. Mas o Grievous com a Bike, que já tem um vídeo sobre esse deck especificamente, ajuda bastante o fato do reset, né? Então você consegue pegar e usar duas vezes no turno a bicicleta. Começa a ficar mais ridículo. Mas eu vou deixar pra falar sobre as diferenças desse deck pro deck da bicicleta tradicional depois. O Beckett, ele compensa pela falta de um dado aqui, basicamente porque ele te dá um recurso todo turno. Mas ele dá pro oponente também, dá. Mas basicamente você vai... Sempre que você usa o Beckett, além de ter o especial, vamos ignorar o especial por enquanto, você meio que tá considerando que você está colocando situações de jogo que aquele um recurso vai ser mais valioso para você do que para ele. Você não vai simplesmente dar pro cara o dinheiro. Você vai dar quando você quiser, quando for conveniente para você, certo? E tem o AR. O AR basicamente para buscar ou Fire Spray ou bicicleta. Mas vamos falar do que tá lá em cima depois, até porque o que tá aqui embaixo é bem simples. Kit Removal safado, tá? Um Beguile, porque eu acho que a partir do turno 3 o deck consegue pagar um Beguile de boa. Você tem três opções aqui de removal de um. Eu botei por um Automate Defense justamente porque tem pouco droid, tá? Mas eu consigo ver você trocando um flanquear por um Automated, qualquer coisa do tipo. Ou às vezes até cortando os dois flanquear e botando Sinister Piece. É a opção sua. O Probe é bem importante nesse deck, tá? É difícil de eu falar qual deck o Probe não é muito importante. Provavelmente um deck que não tem dados tão significativos, depende desses dados, ou um deck muito rápido que bate e sai, entendeu? Então se você fosse pro argumento de eu vou jogar de Aiden Beckett, não, nem sempre eu vou falar que o Probe é muito interessante não, entendeu? Mas meio que esses decks Triwides não tem muito como. Se você usar o Probe na hora certa, usar com Sentinela, é bem legal. O Truce é meio que obrigatório usar dois com Beckett. Por mais que seja só um dado dele, só a possibilidade de eu ganhar um, dois, três dinheiros com o especial dele por causa do Truce é bem ridículo. Um é o Connected como uma opção aberta para você colocar alguma coisa que faz dinheiro, só que o Crackdown, o Respite, o Logística não são tão incríveis aqui, então eu vi que o Well Connected talvez seja a melhor opção. O Legacy ele tá aqui basicamente para resolver modificador, 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 modificador que acaba podendo morrer na mesa. Qual era o grande problema do outro deck? Era a falta de focos, certo? E aí você vai falar, pô, mas aqui em cima eu não tô vendo nem a nave do Doku, nem o Senado. Verdade. Eu vou explicar o motivo disso mais pra frente, tá? Mas já consigo adiantar que é basicamente porque, diferente do deck da Sister e da Siena, apesar de eu tudo bem não ter os pings da Sister, eu meio que tenho focos nos personagens todos aqui que me fazem ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas eu consigo já adiantar que é super ok você botar um Senado no deck, tá? Mas não adianta você botar um Senado e ficar dependendo de vir um Senado, que o jogo tá muito rápido.
Então, meio que não vai passar do turno 4. Então, sei lá, não sei se vai fazer tanta diferença assim e se esses dois recursos não vão ser mais relevantes para um Begaio. Mas vamos lá. Essas cartas que estão fechadas aqui eu não vou falar por enquanto porque todas elas interagem entre si, então vamos pregar pra cima. O ID10 é basicamente para me dar mais um droid, pro reroll do Grievous, pro Automated, me dá consistência também, tem foco. É um mini, aspas, tá? Bem aspas, Senado. E o dado de 1 melee é bem legal por causa da bicicleta. Então, tudo bem, bacana usar o ID10, eu gosto. A Fire Spray e a bicicleta são os grandes focos do deck. Por que você não usa uma Fire Spray? Existe Flames. Existe Flames, mas existe também o fato de que eu posso provavelmente com uma dessas aqui não ser o suficiente para eu conseguir imputar dano, certo? Fire Spray, como ela não é única e ela meio que tem um valor muito grande com a habilidade do mod, eu consigo muito ver situações em que eu vou puxar um desse e lá pro turno 3 eu quero comprar uma Fire Spray porque eu tô com uma coisa grande na mão que eu quero cair por nela, entendeu? É basicamente a sensação. O que acontece? Nessa lista aqui, antes eu não usava. Eu usava só Fire Spray sem a bicicleta e usava Mega Blaster. Taranã. Tá. Eu conseguia cair o Mega Blaster de boa, só que realmente Mega Blaster não é tão fácil de focar tantos dados assim como vem o Mega Blaster. Então eu sentia que não era tão legal os Mega, mesmo com 2 líderes e tudo mais. Taranã. Aí eu preferi botar uma segunda Fire. O que acontece? A gente pode tomar Flames? Pode. Mas meio que não sei se a Fire Spray é a melhor opção contra 1000, dependendo do 1000. Porque assim, qual é a principal fraqueza do deck? Pra adiantar. É a mesma do outro deck lá. É Vandalize. Entendeu? Então se eu tô sentindo que o cara vai pra um deck de Vandalize escrotíssimo, eu tenho que decidir logo o que eu vou cair na mesa. Certo? E o mais interessante é que dependendo do que vem na minha mão, eu escolho uma coisa totalmente diferente. Certo? Então, por exemplo, se eu vou abrir Fire Spray com a Arc ou com isso, é muito mais interessante. Se eu tô com o dorsal Laser Cannon, já é muito mais interessante eu colocar uma bicicleta, certo? O target ele tá aqui mais como coringa para eu fazer uma troca e conseguir focar um dado, certo? O Legacy ele vai ser o grande trunfo de surpresa de dano na mão, que o oponente não vai ter como controlar. Então eu já adianto qual é a grande fraqueza desse deck comparado ao deck do Grievous. O bicicleta tradicional. Não tem o Super Battle Droid. Então eu tô abrindo mão de um dado do Grievous e eu tô abrindo mão de um dado do Grievous e um dado do Battle Droid pra ter o Beckett, certo? Tudo bem, eu ganho 2 de vida a mais. Eu ganho amarelo, que amarelo aqui basicamente é geração de recurso, tá? Que é uma coisa que o deck do Grievous tradicional sofria, certo? Pra cair uma bicicleta e uma TLT era bem complicado. E amarelo me dá basicamente o kit Fire Spray e Arcaster, que meio que jogam juntos, certo? Eu acho que funciona bacana esse deck. Ele tem algumas desvantagens, que além do Vandalize, eu posso dizer que um deck que tenha muito controle talvez seja mais xarope, por isso Probe e D10. Você pode argumentar comigo, pô Ian, mas isso é parecido com a Siena, mas não é, né? Porque a Siena resetava a Fire Spray. Tá, a Siena resetava a Fire Spray, mas eu não sei se você jogou ou lembra que acontecia muitas situações em que você dava o reset da Fire Spray e era inútil, porque você não tinha mais dinheiro, ou você não tinha mais carta na mão, ou você não tinha mais a Night Sister, certo? Então, eu sinceramente não acho que precisa do reset na Fire Spray. Eu acho que uma Fire Spray que vem turno 1, turno 2, assim, e isso daqui, vamos lá, eu gastei 3 recursos só, legal? Basicamente foi os 2 do meu turno, mais a PA do Beckett. Eu tenho isso daqui no turno 2, se eu conseguir moligar. Correto? Porque isso veio por 3 com a R e isso daqui veio depois. Beleza. Se no turno 3, tá?
turno 2 ainda tem o dinheiro sobrando. No próprio turno 2 dá, mas vamos dizer que no turno 3 eu caio isso daqui com um canhão laser, eu já começa a ficar mais ridículo o bagulho, entendeu? O que acontece é que quando eu tinha o deck do Grievous, o tradicional, também sofria com uma coisa, que além do dinheiro, era o lance do não ter dano suficiente só com a bike em algumas situações e não ter uma solução, basicamente, quando a bike fosse vandalizada ou qualquer coisa do tipo. A Fire Spray me dá essa solução, tá? Você pode argumentar, pô, mas não é muito mais simples você fazer um deck focado em Grievous, não sei o que, e aí botar os canhão? Talvez. Eu concordo que o canhão da Leia é basicamente o dado da Fire Spray, tá? O que muda, sinceramente, é o 3 indireto vira um 4 indireto. Os dois pagam real. Então, tipo, meio que pela metade do dinheiro eu consigo colocar um canhão na mesa. Eu tô basicamente aqui mostrando uma outra abordagem pra vocês. Mas eu entendo. A questão é que a sensação que eu tenho com o deck do Grievous tradicional é que Vandalize acabou o jogo. Aqui eu ainda tenho chance. Entendeu? Então eu quero dar mais uma opção pra quem gosta daquele tipo de deck. Tá. É basicamente essa a ideia. Mas o que são essas cartas viradas pra baixo? Se você quiser ir mais além, você pode fazer um deck que é, em vez de Grievous Bike, em vez de Beckett com a bicicleta, é Afra. E aí você vai falar, pô, mas aí você voltou pra 2017, né, cara? Esse deck aqui já não é mais, tipo, a gente já joga de sede, cara. Ninguém mais quer saber disso daqui, beleza. Tudo bem. Aqui, se eu tirar isso, vira o deck de droid da Afra. Se eu tiro um dado do Grievous e coloco isso, vira um deck de bike, certo? E aí eu consigo falar, tira isso, tirei 4 cartas, correto? Vou colocar 2 BT, 200, certo? Meio que a Afra tá se moldando, tranquilo. Você pode ir pro argumento de, pô, aí eu já não sei se eu quero 7 mods. Tá bom, você pode tirar um desse daqui, certo? Pra colocar um Bubble Shield. Tirar um flanquear. Pra colocar um Automated. Tirar outro flanquear. Automated já tá aqui. Pra colocar um By Any Means. Tirar os 2 Legacies. Pra colocar outro Bubble Shield e um Climate. Aí já não sei se me parece tão interessante o Struce e o Well Connected aqui. Talvez não. Eu ainda acho que é interessante, tá? Eu ainda acho que você tem que ter uma forma de rampar. Mas vamos dizer que eu tire 2 Struce e vou colocar 2 Dangerous. E eu vou tirar os 2 Doubt. Quer dizer, um Begaia, né? Porque agora o deck não faz também tanto dinheiro. E um Doubt pra colocar 2 Crash Land. Então eu transformei o deck que era o Beckett lá, que às vezes você olhou e torceu a cara, para um deck mais familiar, só que ainda usa a bicicleta como forma de causar um dano impactante, certo? Então é uma segunda opção que é interessante também, funciona legal, tá? Você perde 1 de vida com Beckett. Meio que você pode ir pro argumento de que um recurso que eu deixo de ganhar aqui, eu ganho aqui de volta, tudo bem, em 3 cartas, mas é verdade, sem dar o dinheiro pro oponente. Você ganha os draws de novo, consistência de achar as coisas, o que ajuda pra caramba, porque muitas vezes é bem frustrante você falar, tá, eu quero ir pra bike, não sei o que, mas não vem mod, não sei o que, tá, pode acontecer. Me preocupa o dinheiro, se ele vai ter como pagar uma bicicleta e uma TLT. Eu sinto que vai ser apertado se isso acontecer, tá? Mas eu consigo entender que com um dado do Grievous, a Afra talvez vire o foco e você consiga virar uma bicicleta e conseguir finalizar um turno que estaria mais complicado. Eu montei aqui meio que nas coxas, mas seria mais ou menos essa base se eu fosse pra Afra ao invés do Beckett. Lógico, você pode falar, cara, eu não gosto de 2 Automated, prefiro 2 By Any Means.
ou eu não me sinto confortável com o Doubt, eu quero botar outra coisa, enfim. São várias opções viáveis. Eu realmente pensaria bem em considerar mais coisas de fazer dinheiro sempre que eu for usar a bicicleta, tá? Na lista tradicional do Grievous, eu acho que usa logística e crackdown, ou logística ou crackdown, não lembro se é os dois ou um de cada, mas é só vocês checarem no vídeo como é que eu joguei com o deck. Talvez esse deck aqui tenha uma solução assim, aspas, melhor contra 1000, porque não fica dependente de vandalizou que perdeu, tá? Eu tenho outras formas de dar dano, principalmente dano da mão, que é interessante. Mas é isso, eu quis trazer duas opções de decks pra vocês ter como opção pra montar e testar antes desses regionais. Beleza? Eu tô bem convencido de que a maioria dos decks que são os melhores decks, não que sejam absolutos, tá? Mas eu acho que eu já fiz vídeos de provavelmente 95% dos decks viáveis para se jogar um regional. A partir de agora, eu vou começar a trazer soluções extras, tá? Que vocês podem usar, mas meio que não foge muito daquilo que já tá nos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Um grande abraço.